aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, curar os enfermos e libertar os cativos. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma breve palavra que fala um presente de Deus chamado graça. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 diz: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Sabe, filho, o apóstolo Paulo, sem dúvida alguma, experimentou muitos episódios de sua vida, a graça de Deus sobre ele. Como um missionário, ele sabia muito bem o que era depender do Senhor. A graça é a demonstração caridosa de Deus para o pecador. Somos pecadores. Se a graça de Deus não se manifestar sobre nós, não podemos viver. A graça é um favor que Deus nos faz, um amor especial que Ele nos dá. O apóstolo Pedro nos ensina sobre o Deus de toda graça, o Deus de toda a graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de terem sofrido durante um pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. O salmista nos diz: porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Salmo 84, verso 11. Deus é doador da graça. Ele te ama e quer o melhor para você. Ele tem um presente de graça para a tua vida. O texto de Coríntios nos diz que, para Paulo, que a graça de Deus bastava. Em meio às lutas e sofrimentos, Paulo entendeu que a graça de Deus era um diferencial na sua vida. Pensando sobre a graça de Deus, eu quero te falar de algumas verdades bíblicas para a nossa vida. A primeira delas é que a graça dá poder para a vida. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Paulo foi um homem que sofreu muito para viver os propósitos de Deus em sua vida. A Bíblia diz que ele sofreu naufrágio, açoites, prisões, indiferenças, surras e quase morte. Mas ele nunca duvidou que a sua vida estava na mão de Deus. Ele mesmo declara: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Como está a sua vida? Cheia de desafios? Muitas lutas? Se a sua resposta é sim, eu te digo algo. O Senhor quer derramar porção dobrada da graça em sua vida, para você possa vencer. Deus quer construir na sua vida um alicerce de bênção, uma vida equilibrada, e com a graça dele é possível. O próprio apóstolo Paulo nos diz: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Se você se sente sozinho, sem força, eu quero te convidar a tomar posse da graça de Deus. Graça que nos faz caminhar em vitória. Graça que nos faz ter unção para a vida cristã. O apóstolo Paulo ainda diz: esse é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido ao mundo, especialmente com vocês, com santidade, sinceridade,
provenientes de Deus, e não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 12. Viva uma vida de bênção, gozando da graça do Senhor, querido, em nome de Jesus. A graça se manifesta nos humildes. 1 Pedro capítulo 5, verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outro assim, uns no trato com os outros, cingindo todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. A característica que mais define você como alguém parecido como Jesus é a humildade. A humildade é a expressão do caráter de Jesus em sua vida. A graça é derramada de uma forma mais intensa na vida do humilde. O texto diz que Deus rejeita o orgulho, mas dá graça ao humilde. Por quê? Por quê, querido? Deus não criou o ser humano para viver em concorrência com ele. A Bíblia diz que Lúcifer era um anjo de luz, deixou o orgulho imperar na sua vida e perdeu a graça de Deus e desceu do céu. Queridos, Jesus nos ensina com um episódio no Evangelho de João como devemos fazer para que vivamos a humildade e recebamos a graça de Deus. Nesse episódio, nós vemos Jesus em uma reunião com seus apóstolos, assentados em uma mesa. Nesse momento, ele faz algo muito significativo. Ele deixa o lugar da mesa principal, pega uma bacia, um pano e começa a lavar os pés dos apóstolos. O que ele quis nos ensinar com isso? É simples. Se você mergulhar na graça de Deus, você precisa lavar os pés dos apóstolos. Não é literalmente, mas lavar os pés significa se sujeitar à vontade de Deus. É necessário viver sabendo que Deus é o Senhor da tua vida. Lembre-se, humilde é a expressão de compromisso daquele que tem graça com o doador da graça que é Deus. Em nome de Jesus, viva essa graça que te ensina sobre humildade. A graça dá força para a luta. Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória de a ser revelada em nós. Muitos de nós nos sentimos fracos, desapontados e até mesmo sem nenhuma esperança. Você não entende a sua depressão, a sua dor, a sua tristeza, o sentimento de ter sido abandonado por Deus, e você descobre que a vida está se esvaindo rapidamente. O silêncio de Deus é apavorante. Deus não está em silêncio. Deus vê a dor, escolhe caminhar com você na dor. Deus escolhe ouvir os insultos, receber afronta. Deus faz isso em Cristo. Ele suportou todas as dores para entender as nossas dores. Ele trilhou o caminho do sofrimento para que pudesse caminhar conosco os nossos caminhos. A graça é suficiente para você, capacitando-o para suportar os sofrimentos que a vida traz. Portanto, não existe razão pela qual você deva pedir a remoção do problema. Não devemos orar pela remoção, mas sim para que o poder para sobrepujar a dor e o sofrimento. Haverá um dia em que a graça fará com que a dor não tenha mais poder de destruição. Tome posse disso. O que nós podemos concluir, pastor? Sem dúvida, a graça de Deus é um presente para nós. Aprendemos que essa graça é capaz de nos dar poder para a nossa vida. Ainda é dada aos humildes e, por fim, ela nos ajuda a vencer os nossos problemas. Paulo declara que a graça de Deus bastava para ele, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em suas fraquezas. Este poder ele sentia através da graça de Deus. Era o melhor prêmio para ele. Querido, viva essa graça. Se a sua vida parece difícil, lembre-se, existe um Deus gracioso que olha para você. A maior prova dessa graça é o amor que Ele te deu. A Bíblia diz que Deus amou esse mundo de tal maneira que se entregou a Jesus por mim e por você. Isso é graça. Nós não merecíamos o sacrifício de Jesus, mas
ele uma vez se manifestou a graça. Tome posse da graça de Deus na sua vida. Aleluia! Nessa hora, eu quero orar por você, para que você tenha essa revelação no seu coração. Vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Os nossos olhos se abriram e o nosso coração está aquecido pela tua palavra. Somos abençoados. A tua graça nos basta para vencer, para prosperar. A tua graça nos basta sobre cada um de nós. Nós somos gratos ao Senhor, porque nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu um presente chamado graça, que a cada dia ela não vai se tornar vã na nossa vida, porque enquanto vivemos, estaremos pregando a tua palavra, para que pessoas se arrependam, entreguem a sua vida a Jesus, para que elas tenham uma transformação de vida, para que o Evangelho seja poder de Deus na vida do ímpio, que ele seja alcançado pelo Senhor. Eu oro, Pai, te louvando, te agradecendo e exaltando o teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, se você foi abençoado com essa palavra, por favor, nos ajude a divulgar, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas, mais e mais pessoas conheçam a graça de Deus. E você foi abençoado e deseja investir no nosso ministério, fazendo uma oferta de qualquer valor, fale conosco. Eu vou te dar o número da conta, do Pix. Você pode nos ajudar com qualquer oferta, porque o nosso ministério tem uma frente de trabalho. Nós levamos pessoas a ter um encontro com Jesus e também ofertamos cesta básica para aqueles que nada têm. Se você é abençoado e quer nos abençoar, entre em contato conosco e eu tenho uma certeza que a palavra de Deus se cumprirá na sua vida. Abençoarei os que te abençoarem. E ela diz mais, que a alma generosa prospera. Você vai prosperar cada dia mais, em nome de Jesus. Amém?